Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Turismo Meeting, o nosso espaço quinzenal, digital, em que falamos sobre turismo em espaço rural, enoturismo e tudo que se relaciona com turismo no mundo rural. É um espaço onde nós queremos criar massa crítica, construir uma rede colaborativa e, no fundo, aproveitar quem se disponibiliza para ser conferencista, para vir a expor a experiência, as ideias, a massa crítica que tem e a partir daí todos podermos aprender uns com os outros. Hoje temos como conferencista André Campos, da empresa Grapes and Journeys. Peço desculpa que o meu inglês é macarrónico, que nos vai falar sobre animação turística, história e serviços. André Campos, boa noite, muito bem-vindo. Boa Obrigado noite. por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto estar aqui consigo e, portanto, dou-lhe a palavra. Obrigado. Ora, muito boa noite. Então, o meu nome é André Campos. Nós temos a Grapes and Journeys, que é uma empresa que, como disse bem, presta serviços de animação turística, no fundo. Peço desculpa também pela minha voz, que eu estou com a garganta meio afetada, por isso estou um bocadinho mais rouco do que o costume. Mas há uma pequeníssima imprecisão na minha apresentação, é que eu não sou só o fundador, eu sou o cofundador. No fundo, este projeto foi idealizado quando eu estava a trabalhar numa outra empresa no ramo do turismo, onde comecei como guia, onde depois assumi outro tipo de responsabilidades, como gestor das tours e treinava os outros guias que entravam na nossa empresa. E, e sempre quis desenvolver este negócio de uma forma um pouco mais quase que amadora do que o que vejo os outros players do mercado a fazer, como empresas como Living Tours e CM Tours, que são talvez os maiores exemplos de empresas que prestam os serviços semelhantes aos nossos, mas que eu sempre achei que havia outro rumo a tomar e que poderia ser feito de outra forma, que é é quase mesmo literalmente amador. Uma pessoa vai à casa de pequenos produtores e presta mais do que uma tour, presta, não, mas em vez de ter uma tour, tem uma experiência em que as pessoas vão conviver com os donos das quintas e que se vão imergir um bocadinho mais na cultura portuguesa do que ir a grandes empresas. E no fundo, eu tinha um amigo e colega nessa empresa que saiu da empresa mais cedo que eu e que nós tínhamos conversado e ele veio falar comigo a perguntar se ele poderia pegar no conceito que tínhamos discutido antes e aplicá-lo e visitar até uma quinta familiar, que é a nossa quinta, basicamente minha e do meu pai, que o engenheiro também conhece Hum. relativamente bem e de quem é amiga já há muitos anos, e dinamizar não só o negócio do turismo que ele iria criar, mas também para nós, como produtores, pequenos produtores de vinho, seria excelente trazer um bocadinho mais de negócio para a empresa. E no fundo, foi ele até que começou com este conceito, penou um bocadinho, como se costuma dizer, porque não é fácil começar, e andamos quase a investir para trazer pessoas para além de que não se ganhava muito dinheiro no início. Um, Mais tarde, com o interesse que as coisas foram gerando e com conversas constantes entre mim e o meu sócio, que é o Micael, Micael Pereira, acabamos por acertar que eu me juntaria à empresa mais tarde e foi aí que esta aventura começou, a sério, que foi no verão do ano passado. E uma coisa que estão com pouco mais de um ano, já reunimos muita clientela. Já levamos mais de 3.000 pessoas em tão pouco espaço de tempo à região dos vinhos verdes, a pequenos produtores de vinho na região dos vinhos verdes e ainda bem no Douro, porque a região do Douro é quase que inevitável para o turismo, o panorama turístico do norte de Portugal neste momento. E felizmente temos tido resultados que são muitíssimo acima do esperado, pelo menos com as previsões que nós tínhamos feito inicialmente. E, e posso dizer que temos feito as coisas de forma um bocadinho diferente do que se vê no mercado. Nós temos viaturas que
são mais antigas, não são Mercedes de última geração. Nós temos uma carrinha de 2010 e uma carrinha de 2014. Temos meios que muita gente consideraria insuficientes para lidar com mercados que estão habituados a coisas muito premium, digamos assim. E no fundo temos cerca de 600, 700 reviews e temos tudo com 5 estrelas, não temos qualquer tipo de review abaixo de 5 estrelas até hoje, o que tem sido fantástico. Já levamos influencers, já levamos bloggers de viagens, que se inscreveram nas nossas tours sem qualquer tipo de pedido nosso, foi completamente orgânico, não pedimos a ninguém para o fazer. Este ano está a ser também muito acima dos esperados. Estamos com um crescimento na ordem dos 40% a 50%, ainda sem comprar outro veículo, que é algo que estamos a pensar fazer muito em breve para a época do verão, porque vamos mesmo necessitar. E, e a diferença que nós temos é efetivamente trabalhar com produtores muito pequeninos, fazê-lo de forma exclusiva, não misturar grupos com outros grupos e termos pessoas que são conhecedoras do mercado e que percebem de vinhos e que gostam e têm paixão por vinhos e, e que gostam de partilhar também. E é óbvio que temos de ter um bocadinho de carisma para ajudar à mistura, porque senão nada disto funcionaria. E, Claro. e temos estado muito contentes com os resultados que temos obtido. Já tenho aqui algumas questões, peço desculpa de me interromper, mas assim vamos dialogando. Sim, Temos sim, 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 aqui sim, claro que Fátima sim. Gomes que pergunta: gostava de saber também qual foi o maior desafio no vosso primeiro ano de atividade? E penso que antes ainda há outra pergunta: que canais de comunicação e venda têm sido os mais Sim, eficazes para os nossos serviços? sim, Portanto, eu vou começar pela primeira, sim, e esta aqui é talvez não é segredo nenhum, mas o mais importante é começarmos a trabalhar com plataformas internacionais. Nós utilizamos o Get Your Guide, o Viator, o Windering. Estamos agora a acabar a inscrição no Airbnb Experiences, que são outros, que é um provedor deste tipo de serviço a nível mundial muito grande. Estas plataformas têm uma questão importantíssima, que são as comissões que se pagam, que são bastante avultadas, o que requer uma gestão das reservas muitíssimo grande. Mas, como é óbvio, com o crescimento nestas plataformas, também começamos a ganhar muito negócio que vem a posteriori, por boca a boca, através do nosso website que nós temos. Ainda nem sequer estamos a explorar muito bem, confesso, as redes sociais. Temos muito potencial para explorar que o temos feito, admito, de forma totalmente deficiente, mas fazemos-lo porque estamos completamente limitados no que toca a tempo e no que toca a disponibilidade, porque felizmente estamos a circular quase sempre, basicamente. Temos grande tempo para parar. claro. E passando para o maior desafio no vosso primeiro ano de atividade? Ora bem, o investimento foi muito pequenino, como eu disse, nós começamos com uma coisa mesmo. Estamos a falar na ordem entre os 10 e os 20 mil euros, será por volta daí que se começou, não mais do que isso, portanto não foi um investimento assim super avultado. Fizemos-lo com capitais próprios, portanto aí também não foi um grande desafio. A maior dificuldade, eu creio que foi aquilo que eu referi há pouco, o penar um bocadinho no início, porque é realmente muito desafiante. Nós tivemos de dispor muito do nosso tempo, e aí tenho que dar mesmo a palavra ao meu sócio Miquel, porque foi ele que fez esse caminho muito difícil, porque os primeiros meses nós abrimos as experiências, as pessoas que se inscreviam eram uma, duas, quanto muito três pessoas, e no fundo tivemos de pôr muito do nosso tempo para que as coisas começassem a crescer, para que houvesse aquele efeito de bola de neve. E isso, juntamente com a gestão de reservas, o facto de termos um dia só com duas pessoas, o outro dia com cinco, e tentar fazer esta gestão para a frente e para trás, creio que são os dois desafios maiores que nós enfrentamos até agora. Daqui para a frente, obviamente, as dores de crescimento, esperemos, porque isso é sempre bom ver, as dores de crescimento vão começar a aparecer, mas até agora terão sido essas as duas maiores dificuldades que temos. E atenção, uma coisa que, só uma adenda aqui muito rápida, há muitas empresas que utilizam, eu não vou falar muito de se é bom ou mau, mas há muitas empresas que fazem umas manigâncias para apanhar reviews e metem tours à venda por 1 euro, para dar 5 estrelas a si próprio e para tentar atrair mais clientes. Nós não fizemos nada disso, foi tudo completamente natural. As pessoas é que foram deixando os seus testemunhos
e tem sido excepcional, felizmente. Há pouco, quando explicava da exclusividade, às quintas a que vão, tanto é a exclusividade da quinta convosco e da vossa parte com eles. Não, basicamente, o que nós tentamos sempre fazer, há aí, digamos que há duas facetas no que toca a isso. Por um lado, eu tenho essa facilidade, que muita gente não tem, mas que poderia dar para replicar de outra forma, acredito eu. Eu tenho a facilidade de ter um negócio familiar na região dos vinhos verdes. Nós somos produtores de vinho, somos um pequeníssimo produtor. Nós estamos a falar de 5 a 10 mil litros ao ano, portanto não é nada de extraordinário, muito pelo contrário, é uma coisa minúscula. O meu pai dedica-se mais a produzir kiwis e amêndoa do que propriamente vinho. Mas tínhamos e queríamos potenciar o negócio, até porque o setor de vinho é extremamente competitivo e muitíssimo difícil de ser bem sucedido. E fizemos-lo porque, basicamente, a nossa quinta só nos recebe a nós, portanto, a minha quinta familiar só recebe a nossa empresa, e esse tipo de exclusividade é extremamente importante, mas nem só disso é feito, porque nós, o nosso parceiro no Douro, por exemplo, para já só trabalhamos ainda com um, apesar de termos muitos em linha de espera com quem poderemos trabalhar, felizmente temos bons contactos por lá, mas o nosso parceiro nós fazemos a prova que não é aquela prova base, com um DOC de ouro simples, nós vamos às reservas, vamos às grandes reservas, vamos a tónis envelhecidos com 20, 30 anos, 50 anos, inclusivamente, portanto, a qualidade dos vinhos e o facto dos nossos grupos sentirem que estão a ser tratados de forma especial, digamos assim, é o fator diferenciador. Nós fazemos abertura de vinho do Porto com fogo, fazemos abertura com uma garrafa de espumante e vamos sempre ao espumante da Bairrada e falamos das várias zonas vinícolas portuguesas, falamos do Dão, falamos do Alentejo, tentamos trazer exemplos de outros vinhos do nosso país e vinhos de qualidade que possamos servir aos nossos convidados, aos nossos clientes. E acho que isso tem sido o maior fator de diferenciação em relação a outras empresas que trabalham com grandes fornecedores, como Sandmans e como Crofts e como as Quintas de Bonfim, da família Symington, que acabam por ser espaços excepcionais, lindíssimos, sem qualquer coisa a apontar aos espaços em si, mas que depois a experiência, na minha opinião, e eu já fui a muitas dessas quintas, acaba por não ser tão coincidente como toda a envolvência que elas têm quando lá chegam as pessoas. Esta questão relaciona-se muito com isso. Pergunta Luís Borges: como fazem para equilibrar a autenticidade com as expectativas de turistas internacionais? No fundo, é trabalhar com pequenos produtores, em vez de ir aos grandes. Isso é a fase número um. A fase número dois é tentar sempre ter pessoas que são representantes da quinta, os donos, a família, presentes e a partilhar as suas experiências. Que felizmente nas duas quintas que nós trabalhamos quase sempre existe essa possibilidade. E nunca incluir grupos distintos, linguagens distintas. Nós trabalhamos maioritariamente o inglês e os nossos mercados, eu também já vi essa pergunta aí de alguém, os nossos mercados principais é o norte-americano, são mercados do centro europeu, especialmente Holanda, Alemanha, temos bastante escandinavos também, Reino Unido, extremamente importante, connosco, e de resto aparece tudo um pouco. Tirando esses, além dos Estados Unidos e o Canadá, que também são importantíssimos, e têm sido o grande, digamos que, impulsionador da empresa, mas depois aparecem-nos pessoas de praticamente todo o mundo. Eu acho que é difícil eu lembrar-me de um país onde eu não tenho ninguém que tenha vindo comigo, inclusivamente na semana passada tivemos pessoas do Botswana, que eu acho que foi a primeira vez que tive pessoas da Botswana. Foi um casal, foi extremamente interessante porque acabei por aprender eu quase tanto como eles durante o dia connosco. Foi excelente, por É a acaso. mesma troca de experiências. Sem dúvida, sem dúvida, Qual sem o dúvida. perfil predominante dos vossos clientes? Ora bem, muitos casais, eu diria que casais, mas aí as idades variam imenso. Nós temos desde casais extremamente jovens, na casa da entrada dos 20, até casais mais idosos, já reformados, na casa dos 70, mas o perfil habitual são casais. Depois, em segunda instância, algumas famílias trazem os filhos, mas que se torna uma tour um bocadinho pesada para crianças. Portanto, famílias é algo que das duas uma ou fazem uma tour privada
e optam por vir assim connosco, que nos acontece com alguma regularidade. Só este mês, agora no final do mês, temos duas dessas. E tirando isso, eu diria que grupos de casais e grupos de amigos é o que mais temos, no fundo. E é o perfil que nós mais recebemos por aqui. Depois perguntam, pode partilhar um exemplo de uma experiência que tenha superado as expectativas dos participantes? Eu acho que todos os dias nós conseguimos fazer isso, felizmente. Eu acho que é isso que nos motiva e que nos deixa tão entusiasmados, porque o que nós fazemos é precisamente assim. Eu estou a ver agora um comentário que é basicamente isso mesmo. Nós damos o de nós próprios, e somos nós próprios todo o dia. Nós não somos guias, nós somos duas pessoas que estamos ali a animar efetivamente um grupo de turistas, mas fazemos-lo com muito gosto. Temos esse cuidado e nós agora estamos a expandir e estamos a contratar mais pessoas. E sempre que contratamos, contratamos pessoas que acreditamos que vão ter este espírito, que não só têm de ter capacidades muito acima, ou conhecimentos muito acima da média no setor dos vinhos, que eu acho que isso é uma das coisas número um que as pessoas mais procuram, no mínimo, no público-alvo que nós estamos a tentar atingir, é, é a informação fidedigna, são pessoas que sabem o que estão a falar. Portanto, temos um colega que até é um rapaz brasileiro que se mudou para Portugal há relativamente pouco tempo, trabalhou na Sograpa agora há uns tempos, ele tem o curso de enologia e está agora a começar a trabalhar connosco com bastante sucesso. E o outro, até um amigo pessoal meu, que já era guia, mas que quis dar este passo para se tornar um bocadinho mais versado no que toca no mundo vitivinícola e veio ajudar as vindimas. Tem vindo a muitas tours connosco a acompanhar e temos de o pôr a um nível que estejamos confortável para lidar com pessoas que são efetivamente escansãos, que são produtores de vinho, que vêm nas nossas tours precisamente por essas mesmas razões. Perguntam, como lidam com a sazonalidade? Não muito bem, infelizmente. É sempre muito complicado viver o inverno neste tipo de negócios. Nós temos um bocadinho de vantagem em relação a grandes empresas, porque temos uma estrutura muito ágil e muito pequenina, e temos a sorte do meu sócio. Aliás, eu tenho dois sócios. Um deles é um bocadinho mais silencioso, é mais um apoio administrativo de background, mas que é o João Moraes, de quem nós gostamos muito, mas ele não está tão envolvido no negócio, foi mais uma ajuda inicial. Mas eu e o Micael, no fundo, como somos só nós dois, nós até agora recorremos só a serviços freelancer. Este ano é que já vamos começar a trabalhar com pessoas a contrato, porque não tínhamos estrutura para suportar pessoal durante o inverno, infelizmente. Agora eu creio que já estamos nessa posição, porque fazendo o investimento na terceira carrinha até ao próximo ano é isso que nós vamos ter, não queremos expandir mais para já. Por opção também, porque lá está, as dores de crescimento iam ser complicadas e o facto das quintas serem muito pequeninas e nós queremos manter as coisas assim. Quando crescermos, queremos dar um passo com segurança e queremos expandir para outro tipo de tours e não só esta, portanto, vai ser um passo que vai ser dado apenas no próximo ano. Quanto à sazonalidade em si, o que nós tentamos fazer é aquela gestão de reservas que eu já tinha feito, já tinha referido anteriormente, que é extremamente importante, e criar um reforço de tesouraria nos meses de setembro, outubro e novembro, que até meados de novembro, o final já começa a ser mais fraco, mas costumam ser excepcionais, esses 2 meses e meio, vá, e Uhum. portanto aí nós temos sempre muito critério nos custos a que incorremos na empresa, porque sabemos que vamos ter de sobreviver no inverno. Mas dito isto, o inverno nem todo é mau. Temos sempre a altura de Natal, Ano Novo, que costuma ser bastante animada. Nesta altura, até finais de novembro, temos bastantes clientes e dos 2 meses mais complicados são janeiro e fevereiro, que já estão a acabar e agora fevereiro, especialmente com o tempo que teve terrível, foi um mês muito complicado, mas agora com as melhorias, as previsões de melhoria, já temos o final do mês completamente lotado. Não está cheio, 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 como estará no verão, certamente, mas já temos felizmente serviço para todos os dias, quase, daqui até ao final de fevereiro. Claro. Obrigado. Perguntam, os vossos grupos podem ir até quantas pessoas? É uma pergunta extremamente relevante, porque é parte do que nos torna, não diria especiais, porque há muitas empresas a funcionar nestes moldes, mas uma das coisas que as pessoas connosco podem ter a garantia é que nunca vamos expandir para
minibuses e autocarros. E quando contratamos esse serviço, é porque temos um grupo privado que assim o exige, fazemos-lo só em subcontratação, não procuramos expandir para esse tipo de tours, o que nos vai limitar o escalar do negócio, mas temos tido muitíssimo feedback. Nós já não somos os mais baratos do mercado, nem pouco mais ou menos. Nós estaremos a 20, 30% acima da média de uma tour desta natureza no que toca a preço. A escalar o negócio vai ser por aumentar o preço quando tivermos massa crítica suficiente. Este ano já o vamos fazer ligeiramente e até agora, felizmente, não impactou muito as reservas. E só trabalhamos com as carrinhas normais de 8 lugares, portanto, um guia e 8 pessoas. Mas podem ser vários grupos, ou seja, duas pessoas, três, até completar os oito. Sim, 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 sim. Nós o mínimo são, em regra, 3 pessoas. São O ok. mínimo que fazemos. Mas lá está. Nesta altura, no inverno, abrimos sempre exceções. Nós não ganhamos dinheiro com 2 pessoas, mas é uma opção pessoal que fizemos. Nós não estamos a cancelar. Uma pessoa temos de cancelar, porque aí já estamos a Claro. falar de perder muito dinheiro. Aí tentamos sempre arranjar uma alternativa. Eu próprio também tenho muitos conhecimentos na área de turismo e outras empresas com quem confio e que sei que fazem um bom trabalho. Obviamente não consideraria tão bom como o nosso, mas em quem confio que sei que são pessoas excelentes e que com excelentes guias e tento reencaminhar as pessoas para uma empresa alternativa que tenha uma tour nesse dia. Fazemos sempre esse apoio aos nossos clientes que não conseguimos levar, mas por opção nós aceitamos não ganhar muito dinheiro ou até perder. Com 2 pessoas, se ganharmos, vai ser 10 ou 15 euros, quanto muito. Ou seja, é um dia quase para trabalhar para aquecer, mas nós fazemos-lo porque isso tem-nos trazido muito negócio adicional a posteriori. Pessoas que vêm e fazem a tour e ficam tão surpreendidas por não termos cancelado e virem só com 2 pessoas que acabam por depois recomendar à família e amigos. Já nos aconteceu imensas vezes. Traz reviews fantásticas e quer queiramos, quer não, este tipo de negócios nós temos em regra fala-se muito dos KPIs, não é? Dos Key Performance Sim, Indicators. E nós temos o nosso que é, todos os dias recebemos o nosso feedback, que são as nossas reviews. E eu pessoalmente adoro trabalhar assim, porque sabemos imediatamente se fizemos um bom trabalho ou não. E os bons, separamos muito facilmente o trigo do joio utilizando este modelo. sim. Vocês, os tours são só de um dia, não é? Fazem. É um dia, é um dia, é um dia. Nós não fazemos aquela questão de acompanhar os clientes pelo país ao longo de vários dias. Quem sabe no futuro, se assim o solicitarem, se houver mercado para esse tipo de serviços. Eu sei que há outros colegas meus da área que fazem isso. Nós optamos por não fazer, nem temos isso nos nossos planos futuros, a não ser que comecemos a ter procura suficiente que o justifique. Claro. Perguntam, que tendências espera para o enoturismo nos próximos anos? É uma pergunta muito complicada, não é? Isto de prever o É, futuro é, é sempre é, difícil. é a sua opinião e depois também Claro, eu sei que é sim, bola eu de sei que cristal, sim. é bola de cristal. Eu sei que sim, mas a minha opinião é que o vinho verde será a região a seguir ao Douro que tem, a meu ver, um dos maiores potenciais. O Alentejo, o Sul também tem muito, porque tem muitos turistas que lá estão para outras coisas e que poderão passar por lá. E acho que o Alentejo até está muito subexplorado. Turistas meus que vêm connosco em tours nossas mal ouviram falar. Eu acho que está ali um potencial incrível que pode ser explorado, a região do Algarve também, mas confesso que também não serei o maior especialista. Para uma perspectiva mais generalizada, eu creio que as coisas têm tendência a estabilizar de um panorama global, a nível de turistas entrarem em Portugal, mas para estes nichos de mercado pequeninos, como é o nosso, e que nós também temos de confessar, nós crescemos do zero a um ano e pico, não é? Creio que ainda temos muito para explorar, porque gerou-se aqui uma espécie de ecossistema de tours, que são as típicas tours. Eu posso dizer quais são as que o pessoal está todo a fazer neste setor: é Aveiro, é Braga, Guimarães, é o Gerês, é explorar as pessoas que vão fazer o caminho de Santiago a partir de Portugal, é o Douro, e este será até o número um destes todos que mencionei. E aqui na Zona Norte é isto e um bocadinho a região dos vinhos verdes, mas numa escala muitíssimo menor e muito explorada por pessoas que vêm à aventura, que alugam um carro e que andam aqui a explorar a Zona Norte por conta própria. Portanto, o enoturismo em global, se for para estes pequenos nichos de mercado, acho que tem muito potencial de crescimento.
Se for para fazer o que já é feito por outras grandes empresas que já têm muita experiência, muito mais massa crítica, veículos, clientes, reviews, tudo isso, então aí acho que já é um mercado que está muito saturado. Muito, muito, muito saturado. Entretanto, passou-me aqui um comentário que fizeram e que passo a ler. Autenticidade é ser o que é, sem maquilhagem. As pessoas que nos procuram, e especialmente os americanos, querem identidade, querem genuinidade e pequenos produtores, o que torna as experiências muito interessantes também para quem as proporciona. É Quer absolutamente comentar? isso. É absolutamente isso. Não, eu não poderia pôr as coisas de melhor forma. É exatamente isso que nós fazemos. É explicar que. E não dar uma visão, porque eu também vejo, se for o ver, eu sigo alguns subreddits e tal no Reddit, nessa rede social, até que se fala muito nisto, em turistas, em pessoas que querem viver em Portugal, e eu vejo que muitas pessoas vêm, quando chegam a nós, vêm com uma visão muito cor-de-rosa de Portugal, porque toda a gente lhes vende uma visão muito cor-de-rosa. Nós não o fazemos, nós mostramos aquilo que é, a dificuldade que é ser um pequeno agricultor, as aventuras porque passamos todos os dias. O meu pai tem uma frase excepcional que eu acho que é importante, é quando que ele diz que é ser um agricultor é ter uma indústria sem teto. E só isso é muitíssimo difícil para lidar com tantas coisas que nos surgem ao longo dos anos, enfim, só aí já temos uma barreira enorme. E, portanto, nós explicamos como as coisas funcionam nos pequenos produtores, como funciona, a dificuldade que temos, que não é só dificuldade, também explica as coisas bonitas do negócio do vinho. Eu, pessoalmente, sou extremamente apaixonado pelo negócio do vinho. Eu vim de um background quase que em mais empresarial do que na região dos vinhos, apesar da minha família estar envolvida. Eu trabalhei no setor automóvel, numa grande empresa de setor automóvel muitos anos. Estive no setor financeiro e eu só vim parar esta área do turismo em 2021, depois de ter sido despedido por causa da pandemia. Portanto, eu fiz isto por necessidade e acabei por encontrar o trabalho que mais gosto de fazer até hoje, que me dá prazer fazer. Mas pronto, posto isto, sempre estive envolvido no setor dos vinhos também. Fui vice-presidente até agora, muito breve, há muito pouco tempo, da adega cooperativa na Fiel. Passei agora para um cargo que me dá um bocadinho menos de trabalho porque não tenho tempo. Vou ser o Presidente da Assembleia, ou sou agora o Presidente da Assembleia Geral da adega cooperativa. Estou envolvido nestas questões também associativas na área da agricultura com muito gosto e prazer, porque se não houver pessoas que estejam dispostas a dar um bocadinho do seu tempo para apoiar os pequenos produtores, também é um setor muito complicado e isso eu faço com muito, muito, muito gosto. E é um trabalho voluntário pelo qual não recebo nada em troca, mas faço porque sou apaixonado pela área. É Isso, algo que me isso dá muito nota-se da prazer. maneira como fala, os olhos brilham. Tem também o segundo comentário da mesma pessoa. Nós contamos a história tal qual, que nos últimos anos tem sido muito difícil, especialmente no Douro. Sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. A dificuldade, o facto de terem estoques de vinho altíssimos neste momento que não conseguem ser escoados, a ligação entre os reguladores e os produtores no mercado nacional. É algo que eu gosto imenso de explorar e de conviver, ou melhor, de partilhar um bocadinho com eles. É como funcionam as coisas, que os turistas não têm mais pequena noção de como o mercado de vinho funciona, ou melhor, têm a noção de como funciona muitas vezes nos Estados Unidos ou no Canadá, que eles também produzem muito aqueles vinhos, os ice wines, como os americanos, como os alemães. Mas eu gosto de explorar de ir à minudência, de explicar que tipos de doenças temos, porque é que se as coisas fazem aqui nos vinhos verdes, porque é que se fazem assim no Douro, os tipos de solo. Nós vamos mesmo, mesmo, mesmo a fundo. Porque é que o xisto é tão importante no Douro, porque é que o solo granítico faz do vinho verde uma região tão diferente, o Marão, o Alvão, o Montemuro a separar a região do Douro de tudo que é o tempo mais marítimo, mais influenciado pelo Atlântico. Nós vamos mesmo aos pormenores e eu acho que é isso que nos torna precisamente diferentes. É essa atenção ao detalhe que leva com que os turistas fiquem satisfeitos com o nosso serviço, pelo menos até agora. Tem um Sempre tem terceiro sido. comentário que diz receber com gosto e espontaneidade e paixão é tudo. É isso, é isso, é isso. Eu acho que isso é uma faca, como diria o mítico Jaime Pacheco, é uma faca de dois legumes.
jogou muito Porque, fora. porque a dificuldade, ou melhor, fazer isso não é assim tão difícil quanto isso. O difícil é escalar o negócio com base nesses pressupostos. Claro, Porque, falando, por exemplo, da nossa quinta familiar, nós não temos estrutura para receber mais do que dois grupos a cada slot de horários, digamos assim. Optamos por não fazer. E até mesmo por dificuldades nas pessoas que podem fazer a tour com os nossos clientes, nós só temos um grupo de manhã e um grupo à tarde. Portanto, estamos a falar por 16 pessoas por dia. Para escalar uma empresa com base nisso já é extremamente difícil. claro. Portanto, nós conseguimos sustentadamente, que eu acho também assim que as empresas devem crescer. Eu já vi muitas empresas na área de turismo que entusiasmaram-se demasiado com as coisas, como as coisas funcionam, começaram a ganhar algum dinheiro, mas pronto, estavam demasiado alavancadas com dívida, com créditos e as coisas para correr mal é um segundo. É um segundo. Basta vir uma pandemia. Se viesse uma pandemia agora, nós temos duas carrinhas velhas, mas são nossas. Claro. Ficávamos cá na mesma. Como fazem para integrar o storytelling nas experiências ligadas ao vinho e à natureza de Portugal? Ora bem, isso aí é uma pergunta extremamente difícil de responder, na minha opinião, porque vai muito depender de cada um. Eu posso falar da forma como eu o faço, todos os dias, com os nossos turistas, mas se formos falar com o meu sócio Micael, ele fala de forma completamente distinta. Portanto, isso é algo que vai partir de cada pessoa. Eu conheço muita gente, como digo, nesta área, felizmente, dou muito, muito bem com muita gente. Já vi pessoas de backgrounds completamente distintos a fazer tours absolutamente incríveis, de forma completamente distinta. Estou-me a recordar de um antigo colega que tive, que se chama Luís, que já não está a trabalhar na área. Ele estava, na altura, a tentar certificar-se como piloto e conseguiu, agora faz transfers entre ilhas na Grécia e, segundo parece, está bastante feliz. Mas na altura ele não percebia patavina de vinho, pouco percebia da história portuguesa, mas eu tinha tanta paixão em partilhar as histórias dele com os turistas que aquilo passava para. Essa ideia passava para os turistas. E ele, de forma completamente distinta da minha, tinha sempre tours muito bem sucedidas e tinha excelentes reviews, porque pronto, era uma pessoa extremamente carismática e fazia uma coisa completamente distinta daquilo que nós fazemos. Portanto, isso vai partir de cada um. Nós tentamos passar a ideia a quem trabalha connosco, que ainda não é muita gente, mas já quando eu dava formação na outra empresa, e estamos a falar de uma empresa com uma dimensão considerável, que já tinha minibuses, que já tinha carrinhas, que já empregava mais de 20 pessoas a tempo inteiro, estamos a falar de uma estrutura significativa. Sempre que eu lhes dava formação aos guias, eu partilhava aquilo que sei, sobre vinhos. Nunca tive problemas em partilhar nada daquilo que sei. E se alguém me perguntar, eu partilho tudo o que sei sem qualquer tipo de problema. Mas sempre disse que as pessoas têm um bocadinho de encontrar o formato ideal para fazerem eles as suas tours, porque não existe um guião. E todos os dias vão haver perguntas diferentes, pessoas diferentes. Temos grupos. Eu já sei que se vier um grupo da Ásia, e atenção, não estou aqui a tentar discriminar ninguém, conheci pessoas maravilhosas de todos os cantos da Ásia, mas eu já sei que tipicamente são pessoas um bocadinho mais reservadas. Mas se for um grupo de americanos do Sul, vai ser muito mais desbocado que os asiáticos. Se já fui com despedidas de solteiro, com 16 alemães para o Douro dentro de um autocarro, e pronto, foi o que se chama de um regabof. Mas, portanto, os grupos vão. Nós temos de nos saber adaptar um bocadinho aos grupos que temos, Claro. e isso passa pela sensibilidade de cada um. É muito complicado, não há um pró-forma para estas coisas. Todos os dias vai ser uma aventura diferente. Não, isso é super interessante, não é? E motivador. Não há dois dias iguais, não é? Exatamente. Presumo É eu. isso, é isso, é isso. É das coisas que eu mais gosto. É das coisas que eu mais gosto. Acha que a tecnologia e a realidade aumentada, plataformas digitais, pode enriquecer ou descaracterizar a experiência de uma tour? É uma boa pergunta, eu também penso muito acerca disso, não é? Mas, de todo modo, e vou perguntando também até a turistas, eu acho que podemos olhar para a questão de duas formas. Para a tour em si, eu acho que iria descaracterizar a tour. A realidade aumentada, essas coisas, eu acho que iria descaracterizar um bocadinho a tour, na minha modestíssima opinião, claro. Mas existe uma outra vertente da IA
que, por outro lado, pode trazer muitas vantagens a estas coisas, porque hoje em dia, e eu próprio sou culpado disso, eu estou a planear as minhas férias de verão com a minha família e viajo com uma comandita, que eles são duas miúdas, duas meninas, abaixo de 10 anos, e eu e a minha esposa, e eu utilizo a ferramentas de IA, o ChatGPT, o Perplexity, o Grok e essas porcarias todas, para planear as minhas férias. E já tive várias pessoas que vieram nas nossas tours que nos dizem que encontraram a nossa empresa através de ferramentas de IA. E, portanto, isso foi uma das coisas que eu discuti com o meu colega e nós vamos fazendo de vez em quando, temos uma conversa com essas plataformas, a tentar educá-las para quais são as melhores empresas Claro, de tours enológicas, de turismo enológico, e obviamente tentamos puxar a brasa à nossa sardinha. Portanto, claro. dessa forma, eu acho que de uma forma de ir buscar negócio é extremamente importante, mas eles também vão, essas ferramentas não é, vão buscar informação a muitos pontos da internet. Uh, Integrar isso no nosso dia a dia, no nosso modelo de negócio em particular, eu acho que não seria aconselhável. Não vamos procurar fazer isso, pelo menos a curto prazo. Não vejo forma de o fazer para já. Perguntam, que problemas do setor do enoturismo procuraram resolver? Ora bem, numa ótica de resolver o problema em si, eu diria que o que nós conseguimos identificar como problema que conseguimos resolver foi a dificuldade que a minha empresa familiar tinha em arranjar canais para venda de vinho e feiras e distribuidores e exportações e problemas com a alfândega. Nós arranjamos, através da vinda dos turistas à nossa empresa, nós começamos a exportar bem menos e a vender bem menos localmente, por um preço muito melhor e sem enfrentar concorrência, porque as pessoas estão lá, pegam no vinho, metem o vinho na mala do carro e seguem. Portanto, eu posso vos dizer que, a título pessoal, na nossa empresa familiar, esta questão do enoturismo já representa cerca de 30% das nossas vendas de vinho. E isso é muito significativo para nós. Tirando isso, eu acho que é voltar aqui um bocadinho atrás e, e trazer autenticidade, que é uma palavra que é muito atirada em todo lado, acaba por ser um bocadinho descaracterizada, mas sim, partilhar a nossa própria experiência através das nossas experiências pessoais com os turistas. E eu digo-lhes sempre que começamos uma tour, faço uma espécie quase de briefing inicial, com umas piadolas e etc. Mas eu faço questão sempre de dizer tudo aquilo que eu vou dizer durante o dia vai ter uma lente pessoal minha. Por isso, eles devem sempre levar as coisas com um grãozinho de sal, porque, pronto, está limitada a minha experiência pessoal e eu não serei certamente o dono da razão. Pois tem também uma outra questão: que papel terá o turismo regenerativo no futuro do setor? Eu sou muito Tem franco. alguma tour nesse âmbito? Eu sou muito franco. Eu não estou a par do que é o turismo regenerativo. Portanto, se me puderem elucidar, eu agradeço, porque admito a minha total ignorância em relação ao assunto. Eu, eu presumo que sejam quintas quase de agricultura sintrópica, ou seja, de viverem da própria atividade, creio eu, fazerem Uh, refeições nas quintas, presumo que fazer, seja por aí. peço desculpa? Não percebi, engenheiro. Presumo que seja que este turismo regenerativo seja aquele que, pronto, terá pouco impacto ambiental, mas também estou a inventar. Pois, é isso aí. E o papel em geral, podemos olhar para a coisa. Eles têm. Realmente há aí uma questão interessante que eu agora me estou a lembrar. É uma das perguntas que nós temos muitas vezes. E uma das questões que eu tento clarificar mais os participantes que vêm nas nossas tours, eles perguntam muito acerca de agricultura biológica, o vinho orgânico, e falam muito de vinhos naturais. Sim, depois Uh, já temos aqui alguém que nos diz que tem a ver com práticas regenerativas nos métodos de produção, portanto é um tipo de turismo que Ah, não sim, só sim, não sim, 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 sim. prejudica, Não, quanto a mas isso, também tem tem algo. como missão melhorar os locais visitados. Sim, 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 sim. Quanto a isso, temos muitas Obrigado, perguntas, obrigado efetivamente. Sim. a quem nos Obrigado à Maria esclareceu. Bernardo, que nos Sim. esclareceu. Admito a minha ignorância. Não, mas o que eu recebo mais.
em relação a isso, tenho muitas perguntas em práticas de agricultura biológica, na produção de vinhos, os vinhos orgânicos. As pessoas falam muito do que é os vinhos naturais. Eu pessoalmente tenho obviamente uma opinião no que toca a práticas sustentáveis na agricultura, que eu considero essenciais, mas também acho importante haver um certo equilíbrio. Eu não sei até que ponto ou que percentagem da agricultura biológica e dos vinhos orgânicos não existe um certo pequeno grau de hipocrisia por parte de alguns produtores que eu acho que às vezes promovem demasiado essa vertente e depois também têm algumas práticas que serão menos sustentáveis. No que toca a nós pessoalmente, nós estamos no método de produção integrada, temos cuidados com a sustentabilidade dos nossos produtos, obviamente, mas admito que sou uma pessoa muito pragmática nesse sentido. Às vezes, se tivermos de utilizar algum tipo de produto que não seja absolutamente inócuo para o ambiente, mas que nos vai resolver o problema, eu vou admitir que o fazemos. No que toca a vinhos naturais, que é algo que as pessoas falam muito e pelos vistos, é algo que é um nicho de mercado extremamente importante neste momento no mercado norte-americano, há muita gente interessada. Eu tenho a minha opinião pessoal, acho que é um nicho bastante interessante, mas a quantidade de vinho natural bom que eu já provei até hoje é muito limitada, admito, e a maior parte deles eu não fiquei um grande fã das coisas, muito honestamente. Portanto, é a minha Isso, visão isso muito também, pessoal. também joga com a sorte, não é? Certo, certo, certo. Eu vejo aqui vinhos naturais não são biológicos, eu sei que são coisas distintas. Uma coisa é o vinho natural, outra coisa são vinhos produzidos com métodos de agricultura biológica. Eu Sim, percebo a sim, sim. distinção Sim, dos, claro. dos, dos conceitos. Mas é algo que as pessoas perguntam muito. E eu, uma das coisas que faço efetivamente é esclarecer isso, que vinho produzido de forma em agricultura biológica ou vinhos orgânicos são coisas diferentes de vinhos naturais. Isso nós tentamos também explicar todos os dias que existe essa diferença e muitas vezes também é uma dúvida que surge e existe essa confusão. E, efetivamente, é muito habitual haver essa Há, confusão. há uma questão que eu muitas vezes faço a mim próprio, é os vossos turistas já conhecem sobre os vinhos portugueses ou nem por isso? Ou não Sim, fazem grande ideia? sim. Não, 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 não. Toda a gente conhece vinhos portugueses. Mas também, atenção, o tipo de amostra que nós temos são pessoas que já estão à procura de uma tour enológica em Portugal. Portanto, eles já vêm com o pressuposto de que Portugal é um país produtor de vinho. A maior parte das vezes, pelo menos a amostra que nos vem a ter a nós, é uma amostra muito enviesada nesse sentido. Porque eles estão numa tour enológica, pelo menos uma boa parte deles, sabem perfeitamente para o que vão e sabem que os vinhos portugueses são muito bons. Eu acho que eles saem, a maior parte das vezes, surpreendidos pela qualidade, mas existe uma noção muito grande do, do, da excelente relação preço-qualidade que os vinhos portugueses têm, que efetivamente é inegável. O que eles acham estranho é o facto de não haver mais vinho português nas prateleiras dos supermercados americanos, e aí eu tento também ser um bocadinho a ponto de ligação em que explico essa dificuldade, em que quando não somos uma Sograp, uma Aveleda, sei lá, umas Caves Borges, empresas grandes representantes do nosso mercado nacional dos vinhos, um pequeno produtor vai sempre ter muitíssima dificuldade em encontrar distribuidores para trabalhar com os seus vinhos, porque há muitos que têm requisitos de quantidade que não são compatíveis com a dimensão dos pequenos produtores portugueses. E essa é uma das dificuldades que o mercado português, no geral, vai enfrentando. E é algo que lhes tento passar essa ideia, precisamente, que é essa noção que eles às vezes não têm, mas que conhecem vinhos portugueses, já experimentaram vinhos portugueses, que sabem da qualidade e especialmente de uma fabulosa relação qualidade-preço dos vinhos portugueses, isso aí eu creio que é inegável. A grande Mas, parte deles tem essa noção. mas o que me dizem também é que eles conhecem mais o Douro que os verdes. Confirma? Sim, 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 sim. Não há comparação. Quase todos eles acabam por conhecer o vinho verde depois de chegar a Portugal. E quando eu lhes digo se eles conhecem o vinho verde, disseram que conhecem porque estavam no restaurante e os aconselharam a beber vinho verde. Muitos deles vêm com isso. Alguns já vêm com a ideia do vinho verde e conhecem a região. Outros até já encontrei que já conheciam Dão, vinho da Madeira, que já conheciam o Alentejo, que tinham andado por aqui, mas isso é uma minoria. A maior parte das pessoas vem para o Douro e acaba por receber um bónus do vinho verde. Muitas vezes eles até vêm quase que ao engano.
mas ficam muito agradavelmente surpreendidos também, isso volto a repetir. A maior parte deles, que é uma questão muito engraçada, porque quando vemos o mercado nacional, o vinho verde é quase que o parente pobre, muitas vezes, de outras regiões de vinhos. Agora acho que essa ideia também tem vindo a mudar e a qualidade tem vindo a subir significativamente nos últimos anos, do que é o vinho verde médio, digamos assim. E aquela distinção do maduro e verde já se começa a esbater um bocadinho, felizmente, devido também ao excelente trabalho dos nossos produtores aqui no norte de Portugal. E também há que reconhecer, pelo menos, isto é uma opinião pessoal, poderá não ir de encontro a toda a gente, mas eu acho que no global a CVRVV também desempenha um papel importante e até tem feito um trabalho de divulgação, que é, na minha opinião, globalmente, bem feito. Temos aqui dois comentários. A nossa realidade, o pequeno produtor enfrenta muitas questões burocráticas. É verdade, E depois concordo. a Maria Bernardo Estou de também diz: acordo. os pequenos produtores deveriam juntar-se para ter capacidade de volume para exportação. Também estou totalmente de acordo. Com as duas observações, eu estou em total acordo. Ou não fosse eu, também parte da adega cooperativa, que faz precisamente o que é descrito no segundo comentário. Quanto às questões burocráticas, é verdade, e eu estou totalmente de acordo que podia haver muito mais simplificação de processos que existem. Eu, por um lado, entendo a existência desses processos, e percebo o argumento desse lado, mas a simplificação é algo que no futuro seria extremamente importante. Eu acho que também não tem sido totalmente esquecida, já vemos aquelas questões dos manifestos feitos nos tablets, as plataformas online para submissão dos stocks rótulos contra rótulos, aprovação e etc. Mas é verdade, no global, eu acho que isso não é só uma questão do pequeno produtor. Eu acho que é uma questão de todos. A dificuldade é que o pequeno produtor tem muito menos recursos para fazer face à burocracia, à gestão, à gestão administrativa da sua própria empresa, o que é algo que vai absorver uma quantidade muito grande do tempo das pessoas que deviam estar concentradas a tratar da vinha e a produzir os seus vinhos, certamente. E mesmo em questões de marketing até, e venda, e etc. Diga-me uma coisa, pronto, são curiosidades para mim e também potencialmente para outros. Como é que vocês remuneram as quintas que visitam? É por cliente. É por cliente. Nós fazemos quase como um restaurante. Uma Ok. prova para nós é quase como um restaurante. Nós, a partir do momento em que o cliente entra, nós definimos com as quintas os vinhos que queremos que sejam servidos. Obviamente, uma vez mais, nós temos a situação especial de uma das quintas ser da minha família e nessa aí nós temos muito mais liberdade e, portanto, aí é uma das questões onde nós vamos muito além da concorrência. Nós servimos logo na primeira quinta que visitamos, pode ser a segunda, também às vezes fizemos a tour ao contrário, mas numa das quintas que visitamos, nós servimos 7 vinhos diferentes. Nós servimos vinhos verdes, nós servimos vinho da Madeira, nós servimos um Porto que não é servido na outra quinta para compensar o cliente, e estamos a falar de um vintage ou um LBV com pelo menos 15, 20 anos, coisas bastante boas. Servimos espumante bairrada, às vezes já chegamos a servir vinhos do Dão, portanto misturamos um bocadinho várias regiões portuguesas. Admito que nos centramos mais em regiões norte, não trabalhamos muito com Alentejo, com Algarve. Trabalhamos com a Madeira porque gostamos de fazer ali a comparação do vinho da Madeira com o vinho do Porto, explicar as origens, explicar toda aquela a história entre a Inglaterra e Portugal no que toca a isso, o facto da sua criação ser muito mais anterior até à chegada dos ingleses, isto no caso do vinho do Porto. Portanto, exploramos todas essas questões, mas as quintas é quase como um restaurante. Nós definimos a prova, definimos as harmonizações, também é algo muito, fazemos com muito critério e muito cuidado, explicamos as harmonizações e porquê as fazemos, e aquilo é como autenticamente um restaurante, no fundo. Eu peço desculpa que tenho o cão aqui a ladrar, que a minha esposa Ah, chegou a casa. sem problema, isto agora os computadores são perfeitos, que não se ouvem ruídos de fundo. Ah, mas, mas definem também programas nas quintas, ou seja, visitam as vinhas, as adegas, Sim, 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 têm, fazemos têm sempre salas tudo. de provas, provam nas adegas, como é que isso funciona? Tem Uh, vários programas, é só um programa? não, nós Desculpa temos vários as minhas programas. questões. Nós temos vários programas. Vamos Sim, começar por essa. sim. Vamos também, organizamos sempre caminhadas no Gerês.
que eu adoro sim. fazer pessoalmente e que me mantém um bocadinho mais em forma do que de outra forma eu estaria. Gosto imenso de ir ao Gerês, vamos lá para nadar, vamos lá para servimos um almoço no meio das Sete Lagoas, fazemos caminhadas por lá. Se eles quiserem, fazemos também, exploramos mais outras questões quando o tempo não está muito indicado para caminhadas, mas fazemos isso mais na altura do final da primavera e durante o verão. Durante o resto do ano é só esta tour de Ouro Vinhos Verdes que temos organizado. Iremos expandir para outras, mas para já é nisto que nos temos focado mais. É este o nosso produto bandeira, digamos assim. E qual era a outra pergunta? Peço desculpa, engenheiro, que entretanto escapou-se. Não, se dentro das quintas tinham opções, ou seja, visitar a Ah, vinha, visitar a adega, exatamente. Não, nós costumamos eh, sempre fazer, damos uma voltinha, isso depende muito do sítio onde visitamos. sim, Existem muitas formas de sucesso, na minha opinião. Na nossa, pessoalmente, nós damos uma voltinha com eles, levamos-os à vinha, nós também lá temos os kiwis ao lado, falamos um bocadinho daquilo, mostramos-lhes uma pequena produção de olival que temos, isso para consumo pessoal, que também partilhamos com eles. claro. Nós produzimos 150 litros de azeite por ano, é uma coisa minúscula, é para consumo pessoal. Mas acabamos por lhes servir uma amostra, não lhes vendemos porque nem temos capacidade para isso, mas partilhamos com eles, eles adoram o facto de estarem a provar uma coisa feita ou pelo produtor ali localmente, um produto local, que é algo que eles focam muito e que gostam imenso. E visitamos a vinha, damos uma volta. A sala de provas, no nosso caso, é dentro da adega, nós assim o optamos por fazer. É uma coisa extremamente simples. Foi a minha mãe que decorou. A minha mãe não tem nada a ver com vinhos, é professora, mas foi a minha mãe que decorou aquilo e decorou com muito bom gosto. Eles adoram o espaço, confesso que está muito bonito o espaço. Mas, por exemplo, no Douro, eles vão visitar a adega. A prova, contudo, é feita depois numa sala à parte. Isso aí depende, mas funciona bem também. Incorporam nos acompanhamentos produtos locais, regionais, nos comes. Sim, mas eu acho que é preciso. Depende da forma. Ou melhor, como é que eu ia dizer? Existem graus diferentes de sucesso para o fazer. Porque o que se vê agora são aqueles produtos locais premium. Chocolates feitos por quintas que são muito. São caríssimos, na minha opinião. São as compotas. Acaba por cair tudo um bocadinho a mais do mesmo. Eu acho que aí devemos recuar um bocadinho na nossa veia comercial. Eu sei que é importante esta venda, mas eu acho que funciona melhor se for uma coisa orgânica, dizer, sim, este produto é algo nosso, e não ter um expositor lá, mas eles acabam por perguntar, mas podemos comprar? E aí sim. Mas por outro lado, acho que também já há muita venda forçada quando se vai para as grandes quintas. Eles são quase que encaminhados por aquele caminho a seguir, e eu percebo, são estruturas enormes que precisam ganhar dinheiro. Eu não estou aqui, eu sou da área de Claro. gestão, por isso eu percebo perfeitamente, mas eu acho que essa forma intrusiva de fazer as coisas, eles desvalorizam imediatamente e as pessoas têm perfeita noção que estão ali a fazer-lhes uma venda. Nota-se isso. E eu acho que tem funcionado para nós, pelo menos, e nós temos felizmente vendido bem também os nossos produtos, funciona muito melhor se for uma coisa, uma questão até levantada por eles e que não seja tão intrusiva. E nós isso fazemos. Nós não impingimos nenhum produto a ninguém. Só compram se quiserem. Eu acho que isso é importante manter assim e até dá um sentido um bocadinho premium. Eu falo por mim, uma pessoa vai de férias, é capaz de fazer uma outra tour num outro país e sempre que me começam a impingir fotografias com um papagaio, ou seja Claro. lá o que for em férias, eu começo logo a ficar com um bocadinho de pé atrás em relação a toda a situação. Mas já estou a ver que um dia destes que tenho que ir numa das vossas tours É muito para bem-vindo, ver, engenheiro. para ver, para experimentar esses produtos É e muito esses, bem-vindo. e esses vinhos. E agora estamos quase a terminar. Eu, por esta altura do evento, costumo perguntar ao nosso conferencista o que é que nos quer deixar para a memória futura entre o que trouxe para nos explicar e o que foi explicando à medida que as questões foram aparecendo, o que é que nós devemos. Eu acho que, ora bem, eu não sei, também não sei, presumo que os participantes tenham todos muita diversidade nas suas intenções para participar nesta conferência, pequena conferência ou palestra, seja o que for, Sim, é aquilo que eu mas fiz. se forem efetivamente pessoas que estejam a procurar aprofundar um bocadinho mais os seus conhecimentos relativamente a esta questão do enoturismo e de animação turística, especialmente com grupos vindos de fora, eu acho que não se limitem
em ver as outras empresas. Eu pelo menos senti um bocadinho essa quase que esse complexo de inferioridade, quase, quando via colegas meus andarem em Mercedões, todas estofas em pele, uma coisa do outro mundo, com entra-se lá dentro e até tem aqueles LEDzinhos em cima, parece que estamos a ver o céu com as estrelas. Eu senti-me quase que com um complexo de inferioridade e nós com carrinhas de 2009 que faziam um circuito da escola a levar os estudantes na cidade de Ourém, que é uma das carrinhas que nós temos veio daí, e pronto, e que já tem algumas limitações, apesar do ar-condicionado ser essencial, pá, não se limitem. Um investimento pequeno às vezes nestas coisas é mais do que suficiente. É preciso penar um bocadinho, vai ser preciso sofrer um bocadinho, porque no início o dinheiro vai abundar muito pouco, portanto, o investimento, mais do que dinheiro, até é o nosso tempo, é a nossa paciência, é batalhar com plataformas online, com sistemas de reservas, mas a partir do momento em que se tem uma estrutura mais ou menos pronta e que os turistas, por muito pouquinhos, comecem a vir, isto aqui tem muito potencial. Existe ainda massa crítica para muita gente trabalhar na área. Eu acho que ainda tem muito, acho que há muito para desenvolver. Nós temos já muitas ideias para expandir o nosso negócio para para outras regiões ou de outra forma, ou tours de meio-dia em vez de fazer uma tour de um dia inteiro. Há muita coisa que se pode fazer ainda e existe alguma inovação que se pode fazer nesta área. E, portanto, é começar a apontar esses nichos, que eu acho que é o essencial. É ter alguma coisa que os distinga de todos os outros players do mercado, que eu acho que foi esse o que nos trouxe o sucesso que felizmente temos vindo a ter. Vocês têm que tipo de formação para esta atividade? Nenhuma, para já, somos nós a explicar as coisas, mas por acaso, atenção, eu não pessoalmente, que eu não teria formação na área, a minha formação é por experiência pessoal. E sempre que os turistas vêm, eu digo logo isso, atenção, que comigo não estão com um sommelier puramente dito, mas eu já faço vinho com a minha família desde que sou, não é, desde que me lembro de mim próprio. Vou fazer 42 anos, já sou felizmente, ou infelizmente, depende da perspectiva, um homem de meia idade, mas desde que me lembro produzi vinhos e é daí que vem o meu conhecimento. O meu colega Micael, ele é mesmo um escansão certificado, tem licenciatura na Escola de Hotelaria e trabalhou no setor da hospitalidade durante muitos anos, em hotéis de 5 estrelas, restaurantes de estrela Michelin, e estamos a pensar em desenvolver um curso que será ministrado por ele, certificado pela DGERT e etc., mas só para utilização interna, para pessoas que queiram trabalhar connosco, damos essa formação interna para termos 100% de confiança nos conhecimentos que as pessoas vão poder partilhar. Tirando isso, eu acho que essa é mesmo a questão mais essencial no que toca a formações. Ok, André Campos, muito obrigado. Foi um Eu é enorme que gosto. agradeço o convite, Eu estou muito agradecido por esta hora em que o tempo passou rapidamente, em que aprendi imenso. é bom sinal. Bom sucesso para o seu Muitíssimo negócio. obrigado, tudo bom também. Bem-aja. Obrigado a todos e a todos que participaram e até daqui a 15 dias com outro conferencista neste mesmo espaço e à mesma hora. Bem-aja. Grande Muitíssimo abraço. obrigado, até uma Tá. próxima e obrigado a todos os Mesmo. Boa participantes. noite. Obrigado a Deus a todos.